Você que tem um MEI, você quer ter uma empresa de fato, você pretende contratar pessoas depois, saia do MEI. Se você é um MEI, o seu limite de faturamento é R$ 81.000 por ano. E a verdade é que no Brasil o número de MEIs cresceu radicalmente e a grande parte deles vai bater, ainda bem, esse teto. O problema de bater esse teto sem se organizar é que você vai ser desenquadrado pela Receita Federal e você vai ser pego de surpresa com impostos que você não estava prevendo pagar, e isso pode complicar muito aí a sua vida financeira. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A gente tem visto no Brasil uma tendência de ida ao empreendedorismo, né? Muitas pessoas começaram a abrir seus negócios, começaram a empreender, que é muito bom, eu sou muito favorável a isso. Mas a verdade é que se você não faz isso do jeito certo, você acaba se complicando depois, não somente no aspecto jurídico da coisa, mas no aspecto fiscal, no aspecto financeiro. Você paga tributos como empresa, seja um MEI, seja uma sociedade limitada, seja um outro tipo de negócio ali ou sociedade que você possa ter. E quando você tem a Receita Federal fiscalizando de forma ostensiva as transações financeiras, e hoje em dia a Receita está cada vez mais ligada nisso, ela tem feito cada vez mais fiscalizações, acompanhando cada vez mais as transações, o volume de dinheiro que passa nas contas das empresas, você pode ser desenquadrado do MEI, você pode ser desenquadrado desse modelo, desse regime de tributação, que é o Simples Nacional aplicado ao MEI, né? Onde você paga ali uma guia única, o DAS-MEI, todos os meses, e tem uma simplificação da tributação porque você unifica tudo ali no DAS-MEI. Se você for desenquadrado do MEI, porque você superou o teto de faturamento, isso tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil, você pode ser pego de surpresa com impostos e tributos que você não previa que teria que pagar. E é nessa hora que o seu caixa vai sangrar, né? Que você vai ser pego ali de surpresa. Se você é um empreendedor que está começando o seu negócio agora, que não tem uma perspectiva de bater ali o teto de 81 mil por ano, não precisa se preocupar. Mas a grande maioria das empresas que estão nesse formato, como meio microempreendedor individual, e estão num ritmo de crescimento aí ao longo dos últimos anos, vai acabar batendo esse teto em algum momento. E aí ter o acompanhamento adequado para fazer essa transição, para você sair do modelo de MEI para ir para outros modelos alternativos é muito importante, porque você economiza. No Brasil é um país campeão de carga tributária. Esse ano nós tivemos aí, estamos em 2025, né? Não sei se você está vendo esse vídeo hoje, ou se você vai ver daqui a alguns anos, mas em 2025 nós tivemos aí um novo imposto a cada 37 dias. Assim, o Brasil é um país campeão de carga tributária. E se você decidiu empreender, se prepare porque o ritmo é pesado aqui quando se trata de tributação, seja como MEI ou não. É importante que você faça um planejamento tributário para não ter essa transição abrupta, né? Uma transição que pega você de surpresa. Se você é um MEI, tem um negócio aí digital, tem um e-commerce, tem uma empresa que está começando ali a ter um faturamento mais alto, naturalmente você tem que se planejar financeiramente. E aí fazer esse acompanhamento para essa transição cuidadosa vai fazer toda a diferença no dinheiro que você vai colocar no seu bolso depois. E como é que a Receita vai ficar sabendo, né, que você bateu o teto do MEI? Eu vou te dar uma notícia que pode ser surpresa ou não, mas a verdade é que a Receita ela tem vários mecanismos para saber se você está faturando aquilo que você está declarando ou não. Se você vai lá e emite a nota fiscal, é uma das formas. Naturalmente, se você emite nota fiscal, você vai ter que declarar aquilo. Se você não declarar, você fica ilegal, né? Então não é recomendado. E o teu DAS-MEI ali que você vai pagar todos os meses vai estar vinculado à emissão de notas. Mas se você recebe transações, recebe dinheiro dos seus clientes sem emitir nota, seja pelo Pix, seja através de outros mecanismos ali, acredite, a Receita hoje tem mecanismos capazes de fazer esse cruzamento de dados e identificar essas transações para encontrar esse volume real de transações que aconteceu aí vinculado ao seu MEI, à sua empresa. Então, hoje a Receita Federal tem vários recursos com inteligência artificial. Essa precisão tem se tornado cada vez maior e é por isso que fica esse alerta. A gente tem visto aí que o Estado brasileiro, a nossa política econômica atual tem sido de encontrar formas de capturar mais valor através de impostos. Porque o governo precisa de dinheiro porque ele não para de gastar. Então ele vai buscar várias formas de recolher mais impostos. Se você acreditou que ia ficar tranquilo, ia ficar ileso disso, porque você está faturando ali perto dos seus R$ 100 mil por ano,
acredite, você não vai ficar ileso. Existe uma margem de 20% que você pode superar sem ser desenquadrado automaticamente. Mas se você tem uma pretensão de crescimento da sua empresa, se você vai continuar vendendo e crescendo, é importante que você se planeje para fazer essa transição. E aí você pode ir para um modelo um pouco mais sustentável, né? Um pouco mais profissional, que é o modelo de sociedade limitada, adequada, alinhada ao regime do Simples Nacional, que é muito parecido com o MEI. A diferença é que você tem uma margem muito maior no Simples Nacional tradicional, no comum, para faturar mais por ano. Você tem um teto ali de 4,8 milhões por ano que você pode faturar sem se desenquadrar desse regime. E tem outras vantagens também, que aqui eu vou somar um pouquinho do nosso conhecimento na parte jurídica também, que é o fato de que você, como uma sociedade limitada, se você não, eu não recomendo o MEI se você realmente tem uma pretensão de ter um negócio. Se você usa o MEI só para ser um empreendedor individual realmente, só para prestar seu serviço, emitir a tua nota, tudo bem. Mas se você quer abrir uma empresa de fato, não abra como MEI. Abra como uma sociedade limitada, coloca a tua empresa no Simples Nacional, vai ter um custo um pouquinho maior? Vai. Você vai ter um contador que você vai ter que pagar, mas a Safe Contabilidade, que inclusive está patrocinando esse vídeo, pode te ajudar. Fale com um dos nossos especialistas para a gente te assessorar nesse processo de transição do MEI para uma sociedade limitada, adequada ao Simples Nacional, ou mesmo para a abertura de uma empresa nova. O link está aqui na descrição. Mas voltando ao assunto, o ponto importante é que se você estiver como uma sociedade limitada, você tem uma margem muito maior, adequada ao Simples Nacional, para poder faturar. E aí você não vai ser desenquadrado e pego de surpresa com uma notificação da Receita Federal, ou mesmo com multas que você pode pagar se você não se adequar. Porque você pode ali, eventualmente, estar ali com o teu MEI, né? Você está emitindo as notas, está recebendo dinheiro, tudo mais, paga seus impostos, de repente tem uma pequena parcela todos os meses ali que você não declara, porque recebeu no Pix, porque não emitiu nota, esse valor vai se somando e a Receita Federal tem 5 anos para cobrar retroativo de você. Então daqui a pouco ela te notifica, você vai pagar 2 anos para trás de impostos, com multa inclusive. Então muito cuidado com isso, né? É claro que o governo sempre cria mecanismos ali de descontos e tal para você pagar, ele quer favorecer o pagamento. Mas não é legal ser pego de surpresa, e é por isso que eu estou trazendo esse vídeo alerta, que é quase uma utilidade pública, né? Os MEIs nem são tanto o nosso público aqui na Safe, tá? A gente não trabalha tanto com MEI, mas eu tô falando aqui para você que tem MEI, você que tem o MEI e quer construir uma empresa. Você não tem o MEI só para poder emitir nota porque você é um prestador de serviço autônomo. Você que tem o MEI, você quer ter uma empresa de fato, você pretende contratar pessoas depois, saia do MEI. Vai para uma sociedade limitada, faça o regime de tributação do Simples Nacional, e aí com isso você vai ter uma margem muito maior para faturar e não vai ser pego de surpresa, como várias empresas no Brasil estão sendo pegas, porque o fisco, porque a Receita Federal está em cima. A Receita Federal quer lucrar, não é lucrar, né? Ela quer faturar, ela quer recolher impostos para poder bancar as mamatas, vocês sabem de quem. A consequência de desenquadrar é danosa, né? Eu falei das multas aqui, você pode ser desenquadrado e ir para o Simples Nacional, e aí você vai pagar multas e os impostos passados, ou pior, você pode ser enquadrado no lucro presumido, dependendo do faturamento ali, do quanto você se desenquadrou, e aí você vai ter uma presunção automática de lucro que vai ser aplicada de acordo com o KNAI do seu negócio e você vai pagar retroativo desses anos, todos que foram ali irregulares, que você teve um recolhimento irregular dos seus tributos. Então, muito cuidado, evite que isso aconteça, porque você pode se complicar, isso vai sangrar o seu caixa, vai prejudicar de repente a tua fonte de receita, vai prejudicar o patrimônio da sua família, porque eu sei que empresas, para quem é empreendedor, a empresa é uma fonte, é um patrimônio para a família, você está construindo o futuro da sua família com a sua empresa, então muito cuidado com isso. Conte com a ajuda da Safe para poder te ajudar a organizar essa parte financeira, fiscal e tributária. E pessoal, para poder concluir aqui, o recado final desse vídeo para vocês é justamente esse alerta, né? Para você se organizar, para você evitar esse desenquadramento automático se você é um MEI, para você não sair do MEI à força, porque a Receita te obrigou a sair. E acreditem, né, a Receita Federal está em cima, ela tem acompanhado cada vez mais de perto, porque a Receita Federal quer recolher mais impostos, quer ter mais dinheiro, né, ali no caixa da Receita Federal para poder bancar o Estado, bancar as mamatas da estrutura pesada, né, que nós temos aqui no país. E quem tem MEI aqui no Brasil, eu acredito que tem um espírito empreendedor de algum modo, né, e eu sou muito favorável a isso, eu quero muito apoiar empreendedores. O MEI em si, né, por si só, não é nem o público-alvo aqui da nossa empresa, da Safe, mas eu achei legal trazer esse vídeo como uma utilidade pública, que possa te ajudar a cuidar do seu negócio.
Se você quer ter uma assessoria da Safe Contabilidade para te ajudar ou a desenquadrar do MEI, ou a entender qual é o melhor regime tributário para sua empresa, ou fazer um planejamento fiscal, você que está crescendo, está com o seu negócio aí bombando, nós estamos aqui à disposição para te auxiliar. Temos aqui uma equipe extremamente competente que faz o planejamento fiscal para sua empresa. Nos 2 planos que nós temos mais avançados de Simples Nacional, nós temos o planejamento tributário anual gratuito para sua empresa. Então você pode contratar hoje, a gente já vai fazer um planejamento tributário para você, sem cobrar nada adicional, só no valor do teu plano, para ano que vem você começar do jeito certo. E ano que vem temos a reforma tributária que vai entrar em vigor. Então nós vamos mudar muito, radicalmente, o nosso cenário em relação a tributos e impostos aqui no país. E eu tenho certeza que você, estando preparado, vai poder não somente diminuir o impacto disso para sua empresa, mas conseguir benefícios, né? Que é isso que a gente faz aqui com o planejamento tributário. Então, clique no link aqui que está na descrição e eu te espero aqui do outro lado para a gente te ajudar.